Bem-vindos ao Reprograme-se, nossa sessão Reprograme-se de hoje. O que é a sessão Reprograme-se? É uma aula onde eu respondo perguntas, mas com o intuito de você sair daqui reprogramado. Então eu desenvolvo realmente uma linha de raciocínio em cima daquela resposta para que você realmente possa fazer essa virada de chave, diferente, como eu costumo dizer, de eu responder essa pergunta em 14 segundos lá no nosso Stories. Vou falar para vocês algumas perguntas que eu vou estar respondendo, perguntas que a minha equipe separou aqui para eu responder, tá? Tem uma pergunta aqui que é qual que é o livro que eu indico? Logicamente que eu indico os meus livros, né? O livro DNA Milionário, DNA da Cocriação e DNA Revelado das Emoções. Embora eles foram escritos um atrás do outro, mas ele sempre foi pensado para que você que chegou em qualquer um deles possa ter um entendimento, tá? Então você pode ler, na verdade, qualquer um deles, mas se você quiser ler na sequência, o primeiro que foi lançado foi o DNA Milionário, depois o DNA da Cocriação e o DNA Revelado das Emoções, que é o último lançamento, tá? Então pode começar pelo DNA Milionário, mas de novo, você pode começar por qualquer um deles, uma vez que eu sempre, na verdade, escrevi esses livros pensando que alguém poderia estar chegando lá pela primeira vez sem ter lido os outros, então ele não é uma continuação, tá? Embora o conteúdo esteja totalmente entrelaçado, muito bem pensado que eu vou trazer de informação diferente para cada um deles, mas essa aqui é a lógica. Enquanto eu li na sequência a meio, é incrível, né? Até eu leio o meu livro, porque parte dele eu tenho certeza que é canalizado total, né? Eu entro num lugar assim, não paro de escrever. Uma pergunta aqui que tinha, eu deixei de seguir a Elaine por conflitos religiosos e agora eu voltei. Que lindo! E na verdade uma coisa muito legal é que quando vocês escrevem isso, eu nem entendo o que vocês querem dizer, eu nem entendo o que é conflitos religiosos. E quando eu me deparo com essa percepção de que eu sequer sei o que são os conflitos religiosos que vocês se deparam, e tem coisas que vocês me contam assim, aí, quando isso acontece, eu entendo por que eu faço o que eu faço. Nenhuma pessoa, como é que eu posso dizer? Durante muito tempo eu não sabia aquilo que eu fazia, né? Ou as pessoas me perguntavam o seguinte, como que eu tinha coragem de ensinar aquilo que eu ensino? É como se fosse assim, eu tentei ensinar isso, eu tentei falar isso para as pessoas não entendem, eu não consigo. É mais ou menos essa linha, tá? Muita gente me pergunta isso, né? Eu adoraria fazer o que você faz, ensinar o que você ensina, mas eu não tenho coragem. Eu não conseguiria. E eu também nunca consegui compreender o que isso queria dizer. O que isso quer dizer. E aí, em um determinado momento, eu entendi que eu só consegui ensinar o que eu ensino com tanta convicção, com tanta certeza, sem crenças religiosas, justamente devido à minha própria criação. Porque a minha criação é aquilo que eu passo para os meus filhos. Nós somos religiosos, entre aspas, né? Meus filhos fizeram, por exemplo, catequese. E eu lembro que no dia que eu postei que os meus filhos fizeram catequese, a minha audiência aqui, mas como? Por que eles fizeram catequese? Não sei, porque eu fiz. Porque eu acho legal, porque eu acredito em muitas coisas. Acho que é importante passar esse legado para eles, principalmente o legado sobre Jesus, né? E a minha parte como mãe é ensinar eles a serem livres. Então eles aprendem sobre energia, eles aprendem sobre extraterrestres, eles aprendem sobre espíritos, eles aprendem sobre Jesus, sobre Deus, sobre o universo. Eles aprendem a se apegar a Nossa Senhora Aparecida, inclusive para ir bem na prova. Olha que lindo. Minha mãe era devota de Nossa Senhora Aparecida e ela fez uma promessa para que o Arthur se curasse. E o Arthur, quando quer ir bem na prova, ele vai lá pro tercinho dele, ele vai lá pro anjinho dele, ele vai lá pra Nossa Senhora Aparecida, ele coloca a Bíblia embaixo a Bíblia embaixo do travesseirinho dele, para ele poder estudar. Ao mesmo tempo ele vai visualizar ele indo bem na prova, e isso mostra que eles são livres. E eu fui criada dessa forma. Eu fui criada de uma forma de que a minha mãe me explicou quem era Jesus, quem era Deus. Nós não tínhamos o costume de ir na igreja, mas nós éramos obrigados a praticar valores
Nós éramos obrigados e fomos educados de uma forma onde os valores e os princípios era o que existe de mais honrado no mundo. Então, por exemplo, eu nunca mexi a minha vida inteira na carteira do meu pai. Porque para minha mãe, isso era um valor. Isso era ser religioso. Era a honestidade, a verdade. Minha mãe não permitia com que a gente mentisse. Minha mãe não permitia com que a gente brigasse entre irmãos. E eu fui educada dessa forma, onde mais importante do que ir na igreja, trair, roubar, enganar o outro fora de lá, era aquilo que a gente praticava em casa. Meu primeiro namorado em casa foi o pai da minha filha. Nem sequer a gente podia, né, levar os nossos namoradinhos para casa. Deus o livre. Minha mãe, nós fomos criadas como damas, como mulheres. Isso era coisa de vagabunda. Então, os princípios, os valores quanto à ética, quanto à moral, ética, né? Então, se ela falasse o seguinte, pega lá R$10 na carteira do teu pai, era a forma dela falar, mas Deus o livre abrir a carteira do meu pai. Nunca, era um crime mortal. Eu era capaz de apanhar, porque não se mexe na carteira de ninguém. O que é do outro é do outro. É dessa forma também que eu educo os meus filhos. Então eu fui criada também onde o poder da minha palavra, o acordo que eu faço, aquilo que eu digo é mais importante do que qualquer documento que você possa assinar. Então, quando eu vejo que as pessoas mentem, que as pessoas manipulam, que as pessoas elas vivem de mentiras, eu tenho um problema sério assim com mentiras, porque mentira era algo muito errado dentro da minha casa. Era algo muito errado, mas muito errado, assim. Meu Deus, se a minha mãe pegasse uma mentira, a gente era espancado, assim. A mentira era algo, assim, muito errado, um pecado mortal. Então, mentir, enganar, valores, honestidade. Então, eu tenho valores muito fortes, independente do que as pessoas que não me conhecem falam de mim, né? Ou seja, eu sou uma treinadora mental. O que as pessoas lá fora falam da Elaine? A Elaine é uma charlatã, a Elaine engana as pessoas para ganhar dinheiro. Em primeiro lugar, gente, a partir do momento que eu tô aqui, que eu sou a Elaine, que eu tenho um endereço, que eu tenho uma família, não há como você enganar o outro. A internet tem um monte de gente que engana, é lógico que tem um monte de pessoas que enganam o próximo, mas existe um padrão por trás disso. Essa pessoa não existe. Quantos Instagram você já chegou que não existe ninguém por trás dele? Aonde está o rosto da pessoa? Onde está a identidade dela? Onde que está o e-mail dela, o telefone dela, o endereço dela? Não existe. Então, ali sim existe um golpe. Como que eu posso enganar alguém se eu estou aqui todos os dias? Eu tenho um endereço, eu tenho um telefone, eu tenho uma família. Então, o que nós vendemos? Nós vendemos um livro. Então, como que eu posso ser uma charlatã se eu estou vendendo algo que você recebe, né? O charlatão, a pessoa que engana, é a pessoa que vai te vender algo que não existe. É a pessoa que vai te vender uma televisão. A televisão não existe, você fez o depósito, você nunca vai receber. Então, na verdade, isso nem me magoa, nem me chateia, só estou dando um exemplo. Mas o que eu quis dizer com esse exemplo é os meus valores que estão por trás disso. A honestidade para mim. É um valor ético, é um valor moral, e a honestidade me move. Eu não permito com que as pessoas sejam desonestas comigo, porque este é um valor que eu tenho, né? Se eu falar alguma coisa para vocês dentro do meu curso, em qualquer lugar, eu vou cumprir. Como tantas vezes eu fiz isso, né? Assim como a questão do poder da minha palavra. Aquilo que eu falar, que eu vou fazer, ou faz isso que depois eu faço isso, é bem aquilo que eu digo, né? A minha palavra tem mais poder do que um documento, ou seja, o fio do meu bigode, né? Como se fala ali, né? E eu sou assim. E aí eu vejo pessoas que tudo que essa pessoa fala, você coloca em descrédito, porque se ela mentiu ou te enganou alguma vez, aquilo que ela fala você não acredita. Aí esse dia eu fiquei pensando, cara, como é uma vida quando as pessoas não acreditam na tua palavra? Porque a tua honestidade, a tua palavra é o que você tem de mais valioso. Porque eu posso ir em qualquer lugar que eu tenho crédito, que eu tenho o poder da palavra, ou seja, a tua credibilidade em relação a quem você é, em relação ao teu caráter e à tua palavra. Quando você tem essa credibilidade em relação à tua palavra, o teu caráter e quem você é, independente se você tem R$1 ou 1 milhão, você tem tudo. Mas e aquela pessoa que perdeu
a sua honestidade, perdeu realmente o seu caráter, perdeu o seu principal valor, que é a tua própria identidade, que é aquilo que você fala ter credibilidade. Quantas pessoas que não têm credibilidade, a pessoa fala, mas você não dá valor para o que a pessoa está falando, porque você sabe que tem mentira ali no meio ou que não é bem aquilo, porque ela não é confiável. Então, temos que cuidar desses nossos valores. Quem você quer representar para o mundo? Eu tenho um cuidado muito grande de ser correta com aquilo que eu faço, de ser honesta em todas as minhas atitudes, de cumprir aquilo que eu falo, porque eu entendo que o maior valor que eu tenho na vida é exatamente a minha honestidade e a minha verdade. Aquilo que eu falo tem um poder realmente muito grande, porque é incontestável a idoneidade do meu caráter. Então, isso é uma coisa que você precisa cuidar. Como que está? Quais são os teus valores? Quais são os valores que te movem? Esses são os valores que eu adquiri, que eu fui educada, que eu fui criada. Isso para mim é ser um religioso. Isso para mim é praticar a Bíblia. Isso para mim é acreditar em Deus. Isso para mim é ser uma pessoa que tem crenças religiosas, que é uma pessoa realmente que se diz cristã ou conectada com Cristo. Ah, Elaine, mas eu não consigo estudar teu conteúdo porque eu acredito em tal coisa, porque eu não acredito nisso. Gente, o resumo de tudo isso é isso que eu falei. Não interessa se você acredita nisso, naquilo, mas se você não pratica, se quer dar valor àquilo que você fala, se você mente, se você engana, se você omite, se você manipula, se você guarda dentro de você rancor, ódio, mágoa, ressentimento. Não importa se você vai na igreja todos os dias, né? Não importa. O que importa é o que você faz com aquilo, o quanto você pratica aquilo. Eu não fui educada aonde todo domingo, ou nós íamos na igreja. Eu não, me lembro de ir na igreja quando eu fiz crisma, quando eu fiz catequese. Mas dentro da minha casa, todos esses valores era a forma no qual nós fomos educados. E eu fui educada de uma forma de que Cristo e que Deus são pessoas que amam todas as pessoas. E é por isso que eu não tenho preconceito com ninguém. Porque nunca me falaram que Cristo escolhia pessoas para amar. Para mim foi ensinado que Cristo, ele é benevolente, ele é amor incondicional e ele vai amar todas as pessoas sem excluir ninguém. Que Deus, enquanto Todo-Poderoso, não vai amar mais um ou mais o outro, não vai escolher as pessoas. Então eu fui criada totalmente sem preconceito e essa é a educação que eu passei para os meus filhos. E isso para mim é você ser um religioso. Isso para mim é você ser uno com a fonte, é você estar realmente conectado com Cristo, conectado com Deus, conectado realmente com a tua divindade. Não posso acreditar que alguém que pratique todos esses ensinamentos possa ser preconceituoso com alguém ou alguma coisa. Para mim não faz sentido, a partir do momento que se pratica amor incondicional. Então quer dizer que essa pessoa que eu aceito, ela é uma pessoa de valor, mas essa aqui não é uma pessoa de valor. Essa aqui deveria ter morrido, essa aqui não deveria ter nascido, essa aqui é uma aberração no mundo. Não, esse não é o Cristo, esse não é o Jesus que eu acredito, o Deus que eu acredito, o mundo que eu acredito. Eu fui educada de uma outra forma. Então, eu fui educada de uma forma de que eu acredito nisso tudo, sou livre para acreditar nisso tudo, e praticando realmente a gratidão, o amor, o perdão, aquilo que é o que precisa ser vivido, independente daquilo que você acredita. Ok? Então, esse tema religioso, ele sempre aparece por aqui. As pessoas perguntam muito qual é a minha religião. Quando as meus filhos me perguntam assim, mãe, se na escola perguntarem qual que é a minha religião, o que eu respondo? Acho tão bonitinho. Aí eu brinco com eles e falo o seguinte, fala que você é livre para você praticar e acreditar em todas as coisas boas que o universo te oferece, né? Diga que você é livre, diga que você é amor. Aí depois eu brinco, né? Você pode falar que você acredita, que a mamãe te ensinou a acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar em energia, acreditar no poder da bondade, do amor, da gratidão. E aí eles vão explicando assim, né? A religião deles, porque de fato é onde a gente se classifica. Então, o que eu quero dizer também com isso? Aqui, dentro do meu ensinamento, dentro daquilo que eu ensino, nós não temos nenhum cunho religioso. Se você percebe, eu tenho maior cuidado, maior respeito de falar, né, sobre esse tema, porque para mim não importa qual é a tua religião. Você pode ser de qualquer religião. Aqui é a tua casa.
Aqui você é muito bem recebido. Aqui você é aceito. Aqui você é amado. Aqui eu nunca vou te convencer de você acreditar naquilo que eu estou falando como a única verdade. Nunca. Eu jamais vou falar mal da tua religião. Eu jamais vou falar de religião ou mal da tua religião ou bem da minha religião, que é amor, que é ser livre. Nunca. Aqui você vai ouvir de uma forma espiritualizada aquilo que é importante para você como ser humano. E você leva aquilo que você quiser. Você continua acreditando nas coisas boas que você foi ensinado. E aquilo que eu ensino que você consegue levar para casa e que vai te fazer o bem, te fazer evoluir, te trazer mais coisas boas e vai contribuir para aquilo que você acredita lá na tua religião, ótimo. Você pega só esse pacotinho de informação que a Elaine te ensinou e você vai levar. E quanto mais você levar, melhor você vai ficar. E talvez algumas coisas lá daquilo que você aprendeu, você vai ter consciência de poder contestar. Mas não porque a Elaine disse que aquilo era correto. E sim porque você entendeu por você mesmo que isso aqui é legal e eu quero continuar seguindo tudo isso. Então, é isso que eu acredito, né? É isso que eu pratico. E o mais importante é aquilo que você pratica, tá bom? Deixa eu falar aqui algumas perguntinhas que eu vou responder. Uma já respondi. Descobri que eu julgo muito as pessoas, assim como tudo na minha vida. Como eu posso mudar isso e evitar que isso aconteça? Então, vamos falar sobre julgamento, tá? Beleza? Aqui falaram sobre Iemanjá. Olha só que interessante. Eu falei que a minha mãe era devota de Nossa Senhora Aparecida, que ela fez uma promessa para curar meu filho, né? Quando ele estava doentinho lá pequenininho. Inclusive tem uma capelinha assim na frente da casa da minha mãe com a Nossa Senhora Aparecida. E a minha mãe é da religião da Umbanda. E minha mãe recebia, enquanto consciência, eu chamo de consciência, né? A Iemanjá, que vocês acabaram de falar. E o meu filho nasce no dia de Iemanjá. Então isso também mostra, porque eu estou falando de Iemanjá, estou falando aqui de Nossa Senhora Aparecida, acabei de falar sobre Jesus, sobre Bíblia, dentro dessa pergunta religiosa, né? Que não é o que nós praticamos aqui, mas eu sempre respondo com muito respeito, para vocês perceberem qual é a religião da Elaine. Elaine é livre, né? E é assim que eu pratico, é assim que eu educo, respeitando tudo aquilo que me traz algo de sabedoria dentro de mim. E o que é mais importante para mim hoje, dentro da minha casa, que é a educação que eu recebi, é a forma como eu educo os meus filhos, praticando a espiritualidade, praticando a religiosidade. Desde rezar antes de dormir, ser grato antes de dormir, essas coisas que eu entendo que é isso que tem que ser feito. Não importa, ou de nada vai valer eu ir na missa achando que eu estou fazendo uma grande coisa e durante a semana eu julguei, eu magoei, eu enganei, eu não perdoei, eu não consigo perdoar, eu não consigo ser grato, eu estou sempre na escassez, sempre reclamando da vida, ou seja, tudo se anula, né? Então, o que importa é o que eu faço realmente com tudo isso, tá? E eu lembro que há muitos anos atrás, eu recordo ter feito uma promessa para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É uma das Nossas Senhoras aí que eu também já fui devota durante muito tempo. Somos livres de religiões, é muito bom. Eu nem entro muito nesse tema porque realmente nosso conteúdo é a reprogramação mental, é a espiritualidade, são as leis do universo, a neurociência, a física quântica e a frequência vibracional. É nessa linha que eu vou passeando com todo o meu ensinamento, tá? Então vamos lá, outra pergunta aqui. Apego ao passado, compulsão, vício, são as causas ou consequências de algum desalinhamento? É causa ou consequência de algum desalinhamento? Tem muitas perguntas sobre vícios em remédios, drogas, a gente vai falar sobre isso, tá? Transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de sexualidade. Terceira pergunta aqui, tá, gente? Mestra, eu não consigo perdoar. Não acho justo alguém que me fez tão mal que eu tenha que agir normalmente. Sabe por que eu dei risada? Porque só lendo a pergunta eu já sei em que nível de consciência a pessoa está, né? Olha, leia a pergunta, tá? Outra pergunta. Para co-criar os meus sonhos, existe um grande esforço, como geralmente pregam, ou não? Ai, que pergunta inteligente, né? Para co-criar meus sonhos, existe um grande esforço, como geralmente pregam ou não? Eu tô lendo as perguntas junto com vocês, gente, porque eu não vi as perguntas antes. Outra pergunta. Observei que eu uso mentiras para justificar atitudes ou me defender. Por que isso ocorre? Não quero isso para mim. É normal eu ter dores de cabeça, sonolência, irritação quando eu começo a praticar as técnicas?
A técnica Hertz no app funciona também como as outras técnicas que aprendemos? Fala um pouco sobre holococriação. Ok. Pergunta. Quando vem uma imagem, quando vem uma visualização, por que eu me culpo e por que eu não sei o que, tá? Então, assim, quando vem uma imagem daquilo que você deseja, ou que você criou intencionalmente, ou que essa imagem veio, e aí vem aquele sentimento de culpa, esse sentimento de culpa por estar numa calibragem de baixa vibração, como ela está vibrando, vamos usar o termo, né, calibragem, como ela está numa calibragem de baixa vibração, essa baixa vibração ela foi criada a partir da tua assinatura vibracional, então a probabilidade, porque eu não tenho uma bola de cristal, né, aliás eu tenho, né, a probabilidade de você estar sentindo isso, ao menos era aquilo que acontecia comigo há muitos anos atrás, é porque você mantém dentro de você um sentimento de não merecimento. E principalmente por quê? Porque você não se sente aquilo que essa imagem representa. Essa imagem é tão destoante, é tão diferente, é tão longe de você, daquilo que você é hoje, que você olha para aquilo e a imagem representa o impossível. Qual a chance de materializar ela? Nenhuma. Qual a chance dessa imagem se materializar? Da pessoa que fez a pergunta? Nenhuma. Nenhuma. Elaine, qual a sua formação? O meu site, elaineourives.com.br, mas vou falar algumas. Sou formada, pós-graduada, tenho mestrado e tenho doutorado. Tenho pós-graduação em neurociência, sou doutora em psicanálise, doutora é quem cursa doutorado. Sou administradora, sou psicóloga, sou formanda de psicologia, tenho todas as formações em psicoterapia que você possa imaginar, só não tenho microfisioterapia, porque existe um requisito que é um fisioterapeuta. Sou a única trainer do Brasil, de Joy Vitale. Uma trainer é um treinador de treinadores formados por Joy Vitale. Sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, formada com Amit Goswami, o cientista do filme Quem Somos Nós. Sou formada em desdobramento quântico do tempo com o físico Jean-Pierre Garnier Mallet, indicado ao Prêmio Nobel pelo desdobramento quântico do tempo. Fui treinada por Deepak Chopra, por Joy Vitale, por Bruce Lipton. Greg Braden, meu professor em coerência harmônica, pelo Instituto HeartMath da Califórnia, Instituto da Matemática do Coração, onde eu possuo 3 formações com o Instituto. Sou a única brasileira membro da Academia Americana de Imagens Mentais, do Dr. Epstein, Gerald Epstein, do livro Imagens que Curam. E assim vai, todas as formações que eu tenho são infinitas. Então lá no meu site tem mais uma série de formações, uma série de treinamentos, e logicamente que PNL, coaching, hipnose, todas essas formações básicas, logicamente que eu tenho todas elas, tá? E por isso que essa é a minha área de atuação, né? A reprogramação mental, a neurociência, a psicologia, né? A parte da física quântica. Já dividi o palco palestrando com Deepak Chopra, com Fred Alan Rolfe, que é o Dr. Quantum, com Amit Goswami, palestrando junto com eles. E isso me honra muito. Ok? Então aqui algumas formações e aquelas que eu citei, todas elas existem conteúdos, aulas e técnicas dentro dos meus treinamentos, tá, gente? Aqui me perguntaram se eu dou formação. Eu sou trainer do Joy Vitale no Brasil. Eu sou uma treinadora de treinadores do Joy Vitale para a língua portuguesa no mundo. Essa certificação do Joy Vitale é assinada por mim e por ele. Se chama Mestre da Atração, o nome do treinamento. Eu não vendo esse treinamento aberto, assim que você vai ali agora e compra a minha formação e do Joy, mas os meus alunos metacocriadores sim. Então, dentro do meu curso, quando você faz, por exemplo, holococriação, metacocriação, aí eu te ofereço a formação é básica, depois você vai para o avançado, para o intermediário, para o master, e aí você faz o de treinador. E eu que te dou as 5 formações. E aí você tem 5 certificados internacionais de cada um dos níveis, assinada por mim, pelo Joy Vitale e pelo John, que é o sócio do Joy Vitale nos Estados Unidos.
Eu não sei se existe outra pessoa com essa formação, mas até onde eu sei, eu sou a única trainer, que é uma treinadora de treinadores certificada pelo Joe Vitale para treinar e certificar pessoas no Brasil, tá? E com o Joe Dispenza, eu tenho treinamentos, muitos. Eu tenho 6 treinamentos com o Joe Dispenza. Vamos lá então para o próximo aqui. Vamos lá. Eu descobri que eu julgo muito as pessoas e tudo à minha volta. Como que eu posso mudar isso e evitar com que isso aconteça? Então vamos lá. Primeiro vamos entender, eu acho que uma conscientização e uma questão de compreender a consciência do julgamento, tá? A consciência do julgamento significa o seguinte: quando você está julgando as coisas e as pessoas, e sabe o que é mais interessante, gente? Nós achamos... Primeiro vamos fazer... Então, isso que é o reprograme-se, tá? O reprograme-se é o momento que eu começo a abrir um monte de caixinhas na tua mente. E quando eu vou responder uma pergunta, eu já estou respondendo outras, tá? Então, eu abro um monte de caixas na tua mente porque eu preciso te reprogramar. Senão eu vou direto para uma resposta de 14 segundos. Então, a sessão reprograme-se é exatamente isso, tá? Por isso que tem esse intuito. Então, vamos lá. Primeiro, eu julgo tudo e todos. Como que eu posso parar com isso? Eu acho que parar com algum comportamento não é bem assim. Por exemplo, não é parar de ter um comportamento porque eu quero. Se você consegue isso, nossa, eu acho isso fantástico. Algumas pessoas conseguem, mas é uma pequena minoria. E para isso tem que ter consciência. Para mim, quando você tem consciência e compreensão sobre como que aquilo tem influência negativa sobre tua vida, isso te traz consciência e compreensão da necessidade de mudar. Opa, mudou a história. Agora, como eu sei como isso é destrutivo, eu entendi que eu tenho a necessidade, o dever e preciso mudar. E quando você entra nesse ponto do preciso mudar, eu tenho que mudar, que eu tenho consciência dessa destruição, o que essa destruição está causando na minha vida, aí eu consigo realmente mudar. Porque agora eu tirei aquela informação apenas do que é algo que eu tenho que fazer e eu trouxe a consciência de algo que precisa ser feito. E nós estamos atuando aonde? Na consciência, ok? Então vamos entender o que um julgamento faz com a tua vida. Vamos entender a partir de um ângulo científico, a partir de uma linguagem física. Vamos lá. Aquilo que eu estou... Vamos falar sobre os 3 cérebros, tá? Vamos falar sobre o nosso cérebro do pensar, que é o pensamento, que é o neocórtex. O meu cérebro emocional, né, que é o meu sistema límbico, que é o meu coração, que é o ser, e o meu cérebro reptiliano, representado aqui pelo meu corpo, que é o meu fazer, entenderam? Pronto, acabei de dar uma aula de neurociência com física quântica, com reprogramação mental aqui. Que seria o quê? Mente consciente, o inconsciente e a mente superior. Fechou? Por que eu estou dando essa volta toda, abrindo várias janelinhas? Para que você possa fazer esse download do quanto o julgamento pode destruir a tua vida. E principalmente se policiar quanto ao julgamento, porque ele é inerente ao ser humano. E isso vai acontecer em várias situações durante o dia. E aí quando ele acontecer, você vai, poxa, agora eu entendi que influência ele tem sobre mim. Então vamos lá. Por que eu falei sobre os 3 cérebros? Porque aquilo que os três cérebros, eles vão criar a informação daquilo que você está sentindo, falando e fazendo. Essa informação é um código de barras. E nesse quantum de informação, esse quantum é um pacote informacional, esse quantum de informação, ele porta o julgamento em relação a uma pessoa. Fechou? Mesmo que eu tenha usado alguns termos mais científicos, é importante você também ir ouvindo esses termos aí, se associando com eles, ouvindo eles, estar no teu contato. Mesmo que eu vou usar um termo um pouco mais científico, um pouco mais difícil de compreensão, né, mais científico mesmo, mas eu vou explicar através de uma linguagem leiga em seguida. Mas é importante se familiarizar com esses termos também, tá? Então, voltando para a explicação que é onde eu quero chegar. Essa informação criou um código de barras. Igual o mercado. Você comprou aqui o celular, passou no código de barras, tá? Então você também tem um código de barras. E só pode chegar até você, só pode voltar para você, através do magnetismo, aquilo que está no teu código de barras. Ok? Então imagine ao teu redor o campo quântico. O campo quântico é chamado por Joe Dispenza. Matriz divina
por Greg Braden. Nos meus livros eu chamo de matriz holográfica, ok? Mas é o campo, é a substância amorfa, em física quântica, não localidade. Tá bom? Vamos usar os termos realmente que vocês precisam se familiarizar com isso. Vocês já não são mais leigos, né? E já vão começar a ouvir esses termos. Então eu posso usar campo quântico, como qualquer um dos nomes que eu falei, como a gente pode utilizar a não localidade, não local, ou um universo paralelo. Ok? Então imagina aqui ao teu redor esse campo quântico. Nesse campo quântico, todas as possibilidades, todas as probabilidades, todos os eu de você, vivendo infinitas realidades, existe. Tudo já está pronto para nós. Não é isso que Jesus falou lá? Meu filho, tudo está pronto para você. Eu já criei tudo, vai lá e busca. Então, quando você deseja alguma coisa, quando você deseja algo, na verdade esse algo já existe, ele já foi criado. Desejar é sintonizar. Desejar é apenas colapsar a função de onda para colocar aquela possibilidade que está em superposição quântica na tua vida. Você pode ter tudo o que você quiser, mas você precisa pedir. Sabe por que você tem que pedir? Porque você recebeu livre-arbítrio. Você pode pedir pobreza, como você pode pedir riqueza. Ninguém vai interferir no teu pedido. Você está lá falando, meu Deus, mas eu não aguento mais essa vida miserável. Tudo é errado comigo. Isso é pedido. Isso é um pedido. E aí está vindo mais coisas ruins, está vindo um monte de pobreza, um monte de coisa ruim. Pedimos os nossos sonhos quando oramos. Pedimos os nossos sonhos quando reclamamos. Não há diferença. Não, peraí. A Elaine me ensinou que quando eu fizer um pedido, um desejo, é pelo lado esquerdo. Então eu coloco minha imagem aqui. Quando eu estiver falando mal do outro e julgando as pessoas, querendo com que elas se ralem, com que elas percam tudo, é pelo lado direito. Então peraí, eu não posso confundir. Existe isso? Não, não existe. É a mesma forma. É o mesmo jeito. Significa que não importa se você estiver orando, meditando, reclamando, julgando, tudo aquilo que for proferido da tua boca está criando a tua realidade. Tudo que você julgar, tudo que você reclamar, tudo que você ficar aí persistentemente no negativo, vai chegar onde, vivente? Em lugar nenhum. Por quê? Porque é um campo elétrico e magnético. Se é um campo elétrico e magnético, significa vai e volta. Vai e volta. Muitas das vidas de vocês está completamente destruída de tanto que você fica julgando e falando mal das pessoas. Você passa o dia inteiro falando mal da tua prima, da tua cunhada, da tua sogra, do vizinho que fez isso, do colega que tem inveja de você, sei lá o quê, sem saber que todas essas reclamações estão, na verdade, criando os teus sonhos. Qual é a diferença de você estar lá falando do outro e 5 minutos depois desejando algo de bom para você? Qual que é a diferença? Nenhuma, porque saiu de você. Entenderam? Então vamos voltar, abrir mais uma janelinha aqui, tá? Então o que eu quero que você entenda é quanto à consciência do julgamento. Então eu tenho, ali está o campo quântico, e ali no campo quântico, todas as realidades que estão em ressonância com a minha vibração, eu vou sintonizar. Então a minha vibração de julgamento ela escaneia e encontra frequências semelhantes, ressonantes, e voltam criando a minha realidade seguinte. Eu vou dar um nome para isso. Você alguma vez já falou aquela coisa paguei pela língua? Paguei pela língua? Alguém conhece esse termo? Você falou a vida inteira mal do filho da tua irmã, que era um terrível, era um terror. E você dizia, quando eu for mãe, eu vou fazer diferente. Passou a vida inteira falando mal de todos os homens das amigas. E aí veio o teu. Era pior do que todas elas. Aquela sensação de, meu Deus do céu, paguei pela língua. O que é o paguei pela língua? Paguei pela língua significa, eu criei essa realidade para a minha vida quando eu estava lá julgando o outro, falando mal do outro, reclamando do outro, achando que eu era melhor do que o outro. É isso.
Quem nunca, né? Logicamente, quem nunca? Então, quando eu tenho consciência sobre que julgar é criar, que julgar é co-criar a minha realidade, por isso que Jesus, vamos falar o termo Jesus, já que o primeiro tema foi sobre religião, por isso que lá na Bíblia está escrito, né? Perdoai. A importância do perdão. A importância do perdão. Por que o perdão é tão importante para todos os seres viventes da face da Terra? Porque é a única forma que você tem de se livrar daquela energia, daquela situação e tocar a tua vida. Porque quando algo você não admite, quando algo você não concorda, quando algo você não absorve, quando algo você não aceita, quando você continua preso àquela situação está criando a tua realidade, não a do outro. A do outro, se ele é do mal, se ele fez o mal, automaticamente ele já está cocriando isso, porque ele tem o mesmo campo que você, vai e volta. Vai e volta para ele. E se você conseguir perdoar ele a ponto de conseguir desejar para ele o perdão, com que ele seja feliz, com que ele possa ter aquilo que ele merece, o que está voltando para você? Bingo! E vocês conseguem compreender a consciência iluminada disso tudo? Vocês conseguem compreender, se você estava aqui desde o começo, aquilo que eu falava, sobre aquilo que eu aprendi, sobre educação? Como que nós somos educados? Não faz sentido o que eu acabei de falar? De que você perdoa, você é grato, você ajuda, você serve, você aprecia, você é legal, você é generoso. Isso é praticar tudo isso. E compreenderam por quê? Porque tudo vai se alinhar no mesmo local. Então, julgar as pessoas é criar a tua própria realidade. Porque não há diferença. Vamos fazer um teste? É muito forte, mas é só uma questão de consciência. Tem algumas pessoas que vão pensar o seguinte: meu Deus do céu, eu tô ferrado. Agora sim, acabou a vida. Agora sim, acabou minha vida. Porque eu não vou perdoar esse vagabundo, eu não vou perdoar essa vaca que fez isso comigo, porque eu não quero perdoar. Sabe por que eu uso esse termo? Eu não quero, eu não vou, porque eu já senti isso. E por isso que não adianta te falar que você tem que perdoar, eu tenho que te ajudar a expandir a tua mente e compreender a importância disso. Não porque essa pessoa merece ser perdoada. Concordo, ela merece perder tudo. Ela merece se danar. Mas estamos falando de você. Estamos falando que você merece ser livre. Você merece ser feliz. Viu? Viu como a gente consegue ter uma compreensão, uma consciência profunda sobre algo que é tão difícil e tão dolorido? Porque não é sobre o outro que se dane. É sobre mim. É sobre os meus sonhos. É sobre a minha vida. É sobre a minha liberdade. É sobre ser livre. É sobre ser cada vez mais consciente do que eu vim fazer no mundo. Cada vez mais ter a compreensão, a sabedoria, a consciência, a benevolência, a divindade do que eu estou fazendo no mundo. O que é o mundo, gente? O que é o mundo? É uma escola. Todos nós estamos numa escola. Ninguém veio aqui para um parque de diversões de férias. É uma escola. E enquanto você estiver rodando na prova, você vai continuar repetindo de ano. E é por isso que nós temos que evoluir a cada desafio que a vida nos proporciona. A cada situação que acontecer em nossas vidas, a cada uma delas, a lógica é você aprender com aquilo. O que eu preciso aprender com isso? Por que essa situação foi apresentada na minha vida? O que eu preciso aprender? E sabe qual a coisa mais legal quando você aprende isso tudo? Que todas as situações que estão acontecendo na tua vida, sempre que acontece algo que você classifica como ruim, que você classifica como um problema, que você classifica como uma tragédia, que você classifica como algo, um problema, sempre que o universo e a escola da vida te apresentar essa prova, sabe que a parte mais legal disso tudo? É porque você está pronto para passar de nível. Como você não conseguiu compreender o que você estava fazendo no mundo, como você não conseguiu curar e compreender e saltar quanticamente no tempo e ir para o teu próximo nível, curando todos os dias aquilo que você precisa levantar a frequência, você precisou uma prova. E aí ao perceber por que isso está acontecendo comigo, é que você vai saltar, porque você vai ter que curar aquela ferida, curar aquela consciência, curar aquilo ali. Não é viver o problema, é simplesmente entender por que aquilo se apresentou na tua vida. Ele não se apresentou como um problema, ele se apresentou como a cura. Ele já porta a cura.
E no momento que você cura aquela situação, aquele desconforto, aquele conflito que foi te apresentado, é nesse momento que você já não é mais a mesma pessoa. Então você já está num outro universo, numa outra consciência. Que incrível, né? Então sempre que algo aparecer na tua vida, um baita problema que você classifica como um problema, que você vai dizer, meu Deus do céu, mas essa agora, opa, peraí, é a vida me empurrando ao meu próximo nível. É a vida incrível me obrigando a saltar quanticamente no tempo. Eu já estou tanto tempo aqui nesse lugar e eu cresci tanto, eu estudei tanto. Como que algo ruim pode aparecer agora? Sendo que eu estou estudando tanto? É exatamente para que você possa passar de nível. Porque, na verdade, quando eu falo problema ou algo de ruim, não existe algo de ruim. Não existe um problema. O que é um problema? Eu estou comparando ele com o quê? O que é algo de ruim? Eu estou comparando isso de ruim com o quê? Então, na verdade, é apenas o nome que eu dou. É o rótulo que eu utilizo. Mas, na verdade, não existe problema. E não existe algo de ruim. Eu rotulo baseado em como está a minha vida. Então significa que quanto mais você leva a tua frequência, mais todos esses problemas, que hoje você dá o nome de problemas, eles vão mudando de frequência e de nome, porque você olha para aquela situação numa outra frequência e você nem conseguiu classificar que aquilo era um problema, e sim um evento normal do teu cotidiano. Que é o nome que eu gosto de dar. É ou não é uma sessão de reprograme-se? Perceberam que a gente já respondeu a questão do perdão, que era outra pergunta, né? Ok? Então, o que eu quero... eu falei que eu ia fazer uma ressalva. Como eu expliquei para vocês isso tudo, eu entrei em muitos conceitos. E a sessão reprograme-se tem essa função, tá? Mesmo que a metade do que eu falei você não entendeu, não importa. O que importa é que você só vai compreender algo difícil quando você começar a se familiarizar com isso. Senão você nunca vai. Então você já, aqui a gente abriu mais de 20 conteúdos, 20 linhas de raciocínio. E a ideia é essa, por isso que é uma sessão reprograme-se. Então talvez você tenha pego aqui uns 3, 4 bingos e logo você vai entender que numa próxima live, numa próxima pergunta, ela vai fechar. Nossa, agora que eu entendi aquilo. Mas você só vai conseguir compreender aquilo porque você ouviu tudo isso até agora. Vamos lá então para a próxima perguntinha aqui. Apego ao passado, vícios, é algum desalinhamento, que eu estou abreviando a pergunta, tá? É algum desalinhamento? Todos os vícios, todas as compulsões, o vício de cigarro, o vício de roer unha, o vício de pornografia, o vício de promiscuidade, o vício de alcoolismo, o vício de drogas, tudo que se caracteriza vício, tá? Se você tem um vício, vamos lá, vamos entender através do cérebro da mestra, tá? Vamos entender. Se você tem um vício de bebida, qual a frequência do vício? Se existe um vício, qual a frequência que você está vibrando que você não consegue se livrar? Quem consegue entender? Quando você está ali vivendo esse vício, que você sabe que você quer mudar isso, mas que você não consegue, que parece que faz parte de você, doce também, compras também é vícios, aqueles lanches, né? Hambúrguer, pizza, todos os dias também é vício, tá? Quando você tem isso e você não consegue se livrar, estudar também, durante um determinado momento, se você tem a necessidade, né, não consegue ficar longe de estudar, eu já tive isso, também falta, culpa, procrastinação nem tanto, né, dependência, muito bem, jogos sim, total, né, celular total. Quantas pessoas ficam 3, 4, 5 horas ali no celular sem perceber, fuçando nada para chegar em lugar nenhum? Então vamos lá, o que é um vício? Um vício é uma dependência, né? Se eu tenho um vício sobre algo, carência, claro, isso são as coisas que levam, né? Mas olha só, se eu tenho um vício, eu tenho uma incapacidade, eu sou dependente daquilo. Se eu sou dependente daquilo e eu não consigo viver sem aquilo, eu dependo daquilo para viver, qual é essa frequência? Se eu sou dependente de algo, eu sou codependente disso. Viram como a gente consegue chegar? Então, o vício te leva
há uma frequência de falta, há uma frequência de depender de algo. Então ela é uma frequência de baixa vibração. Só que todos os vícios, né, todas as dependências que você tem, elas estão alimentando um vazio. E o Holocene é isso, gente. Nós vamos falar muito sobre isso no Holocene, porque o Holocene vai falar sobre os vírus mentais. Os vírus mentais. Então, eu estou substituindo algo que falta em mim. O vício de roer unhas. Então, por que eu roo unhas? Porque eu sofro de ansiedade. Eu sofro de solidão, de tristeza, tem várias origens, tá? Então vamos lá, se eu tenho um vício, eu tenho uma ferida, eu tenho um buraco, eu tenho uma falta que não foi preenchida, que não foi detectada, que eu não consegui descobrir o que me faltou lá na infância, que na minha fase adolescente e adulto gerou uma compulsão, uma recompensa. Então eu fechei aquele buraco com uma recompensa. Tá? E aí, depois de um determinado momento em que eu repeti esse vício durante X dias, X anos, sim, o meu corpo, a química do meu corpo, ele passa a ter necessidade daquilo, pedir por aquilo, porque passou agora a nível químico. Não é mais só uma emoção. Agora, essa patologia, essa situação virou químico, porque eu já mudei todos os meus átomos, enfim, gerou no meu cérebro já uma lesão e virou uma questão química. Mas aonde eu quero chegar? Porque logicamente que eu não vou estar tratando isso, né? E sim para que você comece a compreender o que são os vícios. Então, os vícios é a falta de alguma emoção disfuncional que lá na tua infância, antes dos 7 anos de idade, foi gerada. Essa falta, esse vazio, talvez provocado por rejeição, por abandono, por insegurança, por baixa autoestima, pelos sentimentos de menos-valia, de incapacidade, de inferioridade. E na tua fase adulta, na tua fase adolescente, você entendeu que aquela tristeza, aquela solidão poderia ter uma substituição por algo. E aí, continuou lá e não consegue mais sair porque a nível químico, como eu falei, passou a ser afetado. Então, o que é importante para que eu passe para você aqui, tá? É um desalinhamento? Lógico que é. E sempre é um vazio que está sendo preenchido. Aquele vício está alimentando, na verdade, uma emoção que está em falta. Um propósito que está em falta, um sonho que está em falta, um desejo que está em falta, algo que te dê sentido para a vida. E essa é a primeira consciência, porque eu nem estou falando dos casos onde isso já é químico mesmo, né? Compulsão por compras também. A compulsão por compras está substituindo o quê? Normalmente a compulsão por compras substitui, normalmente, não é um diagnóstico, substitui a rejeição, o abandono, a dependência emocional e a baixa autoestima. A falta de amor próprio. Normalmente a compulsão por compra traz essas emoções ali em falta. Então significa que quando eu começo a aumentar a minha autoestima, quando eu passo a me amar do jeito que eu sou, me aceitar do jeito que eu sou, significa que a roupa que eu estou usando não é mais importante. Mas quando eu não me aceito, quando eu não me amo, eu passo a precisar comprar o tempo todo querendo cobrir algo que eu não sei, na verdade, o que é, e nunca vou estar satisfeita, né? Eu nunca vou estar realmente plena naquilo, porque eu estou tentando, na verdade, cobrir algo, mas que é um poço sem fim. Porque é um vazio existencial, é um vazio muito grande. Eu estou tentando cobrir ele, mas ele não está no meu corpo físico, naquilo que eu vou vestir. Ele está na minha alma, naquilo que eu vou ser e naquilo que eu preciso curar, naquilo que eu preciso resolver. Então, é isso que o holococriação faz. O holococriação, ele trata todas essas disfunções, todas elas, para isso que eu estudei tanto, né? Para que ele possa, então, através da nossa metodologia Ourives Quantum Hertz, que é o processo de harmonização vibracional, você vai passar pelo processo, primeiro, de investigar e detectar quais são os vícios emocionais, né? Quais são os bloqueadores. Então ele passa pelo processo de investigação, que é entender o que você vai trabalhar, o que você vai curar. Quando você investigou e entendeu o que é isso que está acabando com a minha vida, você vai desprogramar. E aí você vai desprogramar. Quando você desprogramou aquela emoção lá, né, de rejeição, de abandono, você vai para o processo de reprogramação mental, que vai programar uma nova realidade. O que é programar uma nova realidade? É mudar a programação que você recebeu quando você não tinha consciência daquilo que você queria. Você foi aceitando tudo como verdade. Você foi aceitando que dinheiro não dá em árvore. Você foi aceitando que ricos não vão para o céu. Ah, bom, peraí. Então, ricos, a Elaine é rica, né?
A Elaine não vai pro céu. A Elaine emprega centenas de pessoas, ajuda milhões de pessoas, mas a Elaine é rica. Ela tem uma faixa de rica, ela tem um rótulo de rica. Então, ela não vai pro céu. Se eu não vou pro céu, eu vou pra onde? Eu vou pro inferno. Tá bom, Elaine Ourives, ela ajuda as pessoas, emprega as pessoas, faz um monte de coisas boas pro mundo, dedicou, enfim, milhões de pessoas são transformadas, mas ela é rica. Só o fato dela ser rica, ela vai pro inferno. Agora, vamos analisar. Ricos não vão para o céu. Uau! Que linda tua crença medíocre, que linda tua crença idiota. Porque acreditar numa crença dessa é tão ignorante, é tão idiota, que agora que eu vou te falar a polaridade contrária, você vai dizer, meu Deus, que idiota que eu fui uma vida toda. Porque, gente, eu juro pra vocês que eu nunca mais falei sobre essa crença, ricos não vão para o céu, porque eu achei que ela era tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, tão banal, tão idiota, que eu sinceramente achava que as pessoas não acreditavam mais nela. E por incrível que pareça, ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que eu não vou pro céu, porque eu sou rica. Além de um monte de besteira e blá 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 blá. Aí por isso que eu tô falando sobre isso hoje. Porque eu ouvi isso ontem e eu nem falava mais. Tamanha a mediocridade dessa crença. Mas que eu acabei entendendo que muitas pessoas ainda carregam. Olha só, a Elaine é rica, beleza. Então a Elaine vai pro inferno, porque logicamente se eu não vou pro céu, eu vou pro inferno, tá? Beleza, então tô lá eu no inferno, ajudando todo mundo a ser rico. Beleza, tô eu no inferno. Porém, vamos analisar. Se ricos não vão para o céu, os pobres vão. Ahá! Então, ok, o pobre vai para o céu. Para ele morrer e ir para o céu, ele só tem um requisito: ser pobre. Então, para garantir o reino dos céus, Deus disse: você só precisa ser pobre, meu filho. E ser pobre dá a ele o direito de estuprar, de matar, de roubar. Mas o reino dos céus está esperando por ele. A Elaine é honesta, correta, ajuda, é grata, é feliz, mas é rica. Ela vai pro inferno. O outro é pobre. Tá com a faixinha, eu sou pobre, uhul! Mas ele matou, roubou, enganou, estuprou, mas o céu tá lá, esperando por ele. É essa a crença que você acredita? Que vergonha, né? Não fala, porque eu teria vergonha de você nesse momento. Que você apenas silencie. Sinta um momento de vergonha dentro de você acontecendo. Vergonha mesmo, assim. Meu Deus do céu, que vergonha que eu tenho de ser eu mesmo. Depois se reconstrói. E é assim que a gente começa a desconstruir todas as bobagens que aprendemos, mas que hoje temos consciência de, através de todo o nosso conhecimento, escolher, definir o que é certo e o que é errado. As interpretações errôneas que foram feitas. Ok? Então, você reprograma aquilo que te ensinaram, mas que agora você tem capacidade de escolher. Me ensinaram que ser pobre é legal, mas eu quero ser rica. E quanto mais... Sabe qual é a minha crença? Minha crença é o seguinte: quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais mais rica eu sou. Eu amo dinheiro, gente. Eu amo dinheiro, adoro ganhar dinheiro. Ontem eu fiz uma conta, já que me perguntou, Elaine, quantas empresas tu tem? A gente foi contabilizar, tem mais de 10 empresas, nem eu sabia. Dinheiro vem de tudo que é lado na minha vida, que delícia, vem em mim que eu amo. O que quer dizer? Que o dinheiro me propicia dirigir os carros dos meus sonhos? Eu adoro carro, vou dirigir todos os carros dos meus sonhos até morrer. Não, a minha crença é o seguinte: quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu ajudo. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu emprego pessoas, mais eu abro empresas, mais eu ajudo pessoas, mais eu transformo o mundo. Sabe quanto custa o Holocine para colocar no ar, gente? Vou falar. Por alto. O Holocine para você assistir gratuitamente, de 1 a 9 de agosto, custa algo em torno, para mim, de 3 milhões de reais. Para colocar no ar. 3 milhões de reais. É muito mais, tá? Eu vou resumir. 3 milhões de reais está saindo do meu bolso para que você possa assistir, ser treinado, certificado e transformado por mim. O dinheiro é ou não é incrível? Se eu fosse pobre, você assistiria o Holocine e você estaria aqui?
Vocês viram como é medíocre? Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Na verdade é muito mais do que 3 milhões, tá? Muito mais do que 3 milhões. Para que ele possa chegar lá bonitinho para você assistir. É uma estrutura gigantesca. Por baixo, no mínimo, 3 milhões de reais. O co-criador milionário que vai acontecer em novembro, como vocês perguntaram, já tem data, depois a gente fala, é um treinamento que custa para você estar lá, para nós. Você olha aquilo tudo bem bonitinho, que vocês não entendem o que está por trás. Custa algo em torno de 3 milhões. O dinheiro é ou não é extraordinário? Você pode realizar os teus sonhos. Você pode realizar os sonhos das pessoas que você ama, da tua família. Essa semana algumas pessoas da minha família me pediram dinheiro emprestado. Por alguns dias até chegar uma outra situação que estavam aguardando. Nossa, naquele momento eu pensei, que delícia. Que delícia saber que eles têm a quem correr, sou eu. Sim, eu empresto. Tudo bem, eu sou próspera. Imagina você ser a pessoa que pode emprestar dinheiro para a tua família. E muitos de vocês não prosperam por quê? Porque tem medo que as pessoas te peçam dinheiro emprestado. Que você tenha tanto dinheiro a ponto que as pessoas te peçam dinheiro emprestado. E aí talvez você esteja sabotando a chance de você ser rico, próspero, ser um milionário da família, simplesmente porque você tem medo que as pessoas te peçam dinheiro emprestado? Aonde que você limitou o teu poder, tua sabedoria, a capacidade de ser humano que você tem, que você veio fazer no mundo? Você limitou todo o teu poder de prosperidade com medo que as pessoas te peçam dinheiro? Uau! Não é? Quantos funcionários nós temos? Mais de 200. Essas pessoas existem porque a Elaine tem prosperidade. E cada vez mais que eu possa aumentar minha prosperidade e empregar mais pessoas. Então minha crença é, quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu ajudo. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu emprego. Essa semana na minha chácara eu mandei lá o cara pra piscina, o cara pra cortar grama, a pessoa pra limpar a casa. E é isso que é incrível. É isso que é incrível. Hoje, lá na minha casa da praia, tá lá o cara colocando aquecimento da piscina, tá lá o jardineiro, hoje, tá? Hoje, agora de tarde. O jardineiro tá lá. Amanhã eu vou pra lá, vou mostrar pra vocês. Amanhã eu vou pra praia com meu carro novo e eu vou mostrar pra vocês lá. Hoje eu tô com o jardineiro, cuidando do jardim. Eu tô com o cara da piscina, limpando a piscina, porque existe uma outra pessoa lá colocando aquecimento. Eu tenho a pessoa que cuida da minha casa que está lá, limpando a casa da praia. Eu tenho a arquiteta lá, fazendo últimos ajustes, uma parede que eu quis fazer, que amanhã eu mostro pra vocês, uma parede que eu quis decorar lá. Beleza, tem 5 pessoas lá. O que significa isso? Significa que tem 5 pessoas trabalhando pra mim lá nesse momento. 5 pessoas que vão movimentar dinheiro, economia, riqueza. O jardineiro vai chegar em casa com o dinheiro que ele ganhou durante o dia, porque ele foi lá cuidar do meu jardim. E a minha riqueza, a minha casa proporcionou a ele ter um emprego, ter mais um trabalho. E aí ele vai passar no mercado, vai comprar pão, presunto, queijo, salame e vai chegar em casa e fazer um café para a família, porque hoje à tarde ele tinha o jardim da Elaine para cuidar. É sobre isso. Entenderam? Gerando emprego, gerando prosperidade, economia do país, enquanto o outro fica reclamando do governo, não faz nada. Quantas pessoas você emprega, quanto de imposto você paga? Quanto que você contribui para a economia, para o crescimento do país e do mundo? Nada. Só fica reclamando da vida. E ainda fica amaldiçoando e falando mal das pessoas prósperas. Porque certamente você tem um rótulo melhor para gerenciar isso, né? Todo mundo tem. É sobre você. Aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Como que você desconstrói essas crenças todas? Como que você desconstrói tudo isso? Então você passa a decidir quem você quer ser e qual que é teu local no mundo. Tem lugar para ser o jardineiro? Claro, o jardineiro é tão importante como qualquer outra pessoa. Mas tem lugar para ser o dono da casa que tem um jardim. Eu sempre quis ser a dona da casa que tem um jardim. Eu sempre quis ser essa pessoa. E se eu quero ser essa pessoa, existe um preço a pagar. Existe um passo a passo para que eu possa cumprir. Existe um preço a ser pago. Quando as outras pessoas estão dormindo, eu vou ter que estudar. Ontem eu fui dormir às 4 da manhã. Até às 4 da manhã eu estava trabalhando. E eu estava com sono. Mas aí eu lembro tudo aquilo que eu tenho. Ok, tá tudo bem. Eu escolhi isso. Isso me faz ter a vida que eu tenho. E eu amo tudo isso. Todo mundo quer ter dinheiro, mas ninguém quer fazer o que você faz. Todo mundo quer ser rico igual a você, mas ninguém quer fazer aquilo que você faz. Não é? Quando você entende isso, você começa a desbloquear aquilo que bloqueia a prosperidade e a riqueza na tua vida. Então você reprograma e você passa a ter consciência sobre aquilo que você quer ser na vida. E depois que você passa por essa reprogramação, você vai, dentro do meu método,
você vai para a programação de uma nova realidade. Eu quero ser rica. Eu aprendi que dinheiro era difícil, que mulher não ganha dinheiro, que não sei o quê, mas eu quero, eu desejo. O dinheiro hoje para mim significa isso, então eu quero. Essa é a programação. Eu programo a partir desse momento a minha vida. E aí o Holodesk tem o quarto ciclo, que é o ciclo da harmonização vibracional. É a harmonização vibracional que te coloca realmente no fluxo do universo, entrar realmente em fase com o universo. E aí você simplesmente mantém as técnicas, mantém as ferramentas, mantém aquilo que você aprendeu, as nossas ferramentas diárias, tua frequência alta e vai embora para sempre. Por isso que o Holococriação é o único treinamento que você precisa fazer na tua vida sobre cocriação na realidade. Holococriação, lógico, né? Porque para nós é tão óbvio falar sobre holococriação, mas para quem tá aqui e não sabe, o que é a holococriação, né? Pergunta super inteligente, porque lógico que não tem como saber o que é, né? Então, o holococriação é o meu treinamento de cocriação na realidade. Ele se chama holo, que significa tudo, e co-criador é o co-criador da realidade. Quem é o criador de tudo? Né? É o criador, Deus, o universo. E você é o quê? É o coautor da tua vida. Você vai co-criar aquilo que você quiser, junto com o criador. Então, holococriação. Holococriação, como entrar em ressonância com os teus sonhos e metas. Este que é o nosso treinamento, onde em 24 horas você leva a frequência vibracional, são 24 horas para você perceber nitidamente o aumento da tua frequência vibracional. É muito rápido realmente o aumento da frequência com as técnicas que nós utilizamos. E 21 dias você já consegue mudar aí, já tem uma limpeza de crenças muito profundas, automaticamente mudando as tuas crenças, entendendo o que tem. Mudar as nossas crenças, gente, é muito fácil. Reprogramar as nossas crenças. Sabe o que é difícil? Mudar as crenças. Porque tudo já existe, Grazi, muito bem. Mudar as nossas crenças, mudar a realidade, transformar, eliminar aquela crença, cancelar aquela crença, usando esse nome generalizado, tá? Tudo isso é muito fácil. Existe técnica para isso, embasada em pesquisas, cientificamente comprovada. Eu tenho mais de 200 técnicas para reprogramação de crenças, tá? Onde está o problema? Eu não sei se é o teu. Eu vou te falar qual era o meu. E por isso que eu me torno Elaine Ourives, uma treinadora mental. Durante a vida toda, eu tinha consciência que eu tinha que mudar as minhas crenças. Eu tinha consciência que para sair daquela escassez, no qual eu passei fome, né? Para quem não sabe, porque lógico que quem tá aqui há bastante tempo conhece toda a minha história. Para sair daquela pobreza toda, aquela frequência de escassez que eu estava, eu tinha uma única consciência com base naquilo que eu estava estudando. Que eu tinha que mudar minha crença, não é? A todo momento, qual é a certeza que você tem sobre a tua vida? Qual é a única certeza? É que você tem que mudar a tua crença, que você tem que mudar a tua vibração, que você tem que mudar aquilo que está te bloqueando, que você tem que mudar aquilo que está trancado na tua vida, que você tem que realmente descobrir quais são as crenças, os paradigmas, os sabotadores que estão destruindo a tua vida e que você permanece onde você está nessa situação de escassez, nessa situação de falta, de pobreza, ok? Não é isso. A única certeza que eu tinha na minha vida é que eu tinha que mudar as minhas crenças. Mas aí vem a pergunta que nunca calou, que não calava. E é por isso que hoje eu sou a criadora da única técnica no mundo para a cocriação na realidade. Qual é a única técnica no mundo especificamente para a cocriação na realidade? Você sabe? Só existe uma. Técnica Hertz. Reprogramação da frequência vibracional. É a técnica que eu criei, hoje praticada por milhões de pessoas em todo o mundo. Ok? Então, ela é a única ferramenta, a única técnica que existe, que veio para o planeta, para co-criadores da realidade. Por que a técnica Hertz foi criada? Por que eu criei holococriação? Por que eu criei essa metodologia desse jeito que eu desvendei, que eu decodifiquei, sendo a pioneira nessa linha de estudo para o mundo? Porque eu sabia que eu tinha que descobrir o que me sabotava, quais eram as minhas crenças, quais eram os meus pensamentos destrutivos, meus pensamentos predominantes que me mantinham vivendo naquela escassez, naquela depressão suicida, naquela vida miserável. Mas quais são elas? Puta que pariu. Eu nunca descobri qual era a crença. Qual era o meu sabotador? Qual era o meu problema? Alguém se identifica? Todos os treinamentos que eu fazia,
todos, sem nenhuma exceção, simplesmente me falar, você tem que descobrir qual é a tua crença. Ok, eu sei que eu tenho que descobrir isso, é por isso que eu tô aqui. E qual é ela? Para que eu possa ir lá e mudar essa infeliz. Eu nunca descobri. E eu chorava. E eu chorava. E eu passava dias naquele local, naquele submundo, estudando 24 horas por dia, lendo um livro atrás do outro, para tentar descobrir o que havia acabado e bloqueado a minha vida. Eu nunca consegui saber. Olha onde eu vou te levar. Alguém mais se identifica com isso? Ah, eu tenho crença, aprendi com meu pai que dinheiro não dá em árvore. Não, eu não aprendi com meu pai isso. Aprendi com meu pai que ricos não vão para o céu. Não, eu não aprendi isso. E aí, o que mais? Vai, me traz mais uma. Tudo que eu tentava chegar no qual é a merda dessa crença que me mantém aqui sem comer, falida, sem dinheiro para os meus filhos, sem ter o que comer. Qual é a merda dessa crença? Eu nunca descobri. Só que aí eu entendi o seguinte, uma vez eu fiz um download. Então quer dizer, legal, Deus, universo, né? Que eu não sei qual é a merda dessa crença, então eu tô fadada ao fracasso o resto da vida. Você já pensou nisso? Eu pensava. Então quer saber que eu desisti. Eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento, e no intervalo do treinamento eu estava tomando um café, eu escrevi numa agenda, eu tenho essa agenda até hoje, faz uns 10 anos, e eu escrevi, eu desisto. Eu escrevi um monte de coisa, eu desisto de descobrir quais são as minhas crenças, eu desisto, eu sei que eu não vou mudar nunca, eu já tô cansada, e chorava, e eu não descobria. Eu não conseguia entender o que era. Beleza, eu vou te levar onde eu quero, tá? Aí, essa busca inteira de entender qual era meu padrão de pensamento, porque tinha que existir um padrão de pensamento que me mantinha naquela situação, naquela vibração, enfim, eu não conseguia entender. Então, primeiro download foi, então quer dizer que porque eu não sei qual é a merda dessa crença, né? Eu vou passar uma vida inteira de escassez, de pobreza? A vida é isso? Só que quando eu pensava sobre o que é a vida, não fazia sentido. Quem é Deus? Quem é o universo? Tudo aquilo que eu nunca havia estudado sobre o poder da mente não fazia sentido. Não fazia sentido eu passar a vida inteira naquela situação. Beleza, segura esse download ali. Existia um download que era o seguinte, então quer dizer, Deus, que não importa quem eu seja? Você está me vendo e me ouvindo? Voltou? Então quer dizer que não importa quem eu seja. Não importa se eu for incrível, se eu for honesta, se eu for amorosa, se eu for grata, se eu perdoar, se eu for próspera. Não importa o quanto eu estudar, o quanto me dedicar, o quanto eu for uma pessoa de Deus, o quanto eu for uma pessoa incrível, não importa o que eu fizer, eu tô fadada ao fracasso o resto da vida. Isso é a vida? Não é o Deus que me ensinaram. Então não fechava. Então o que eu fui fazer? Eu comecei a desvendar, estudar e descobrir formas que eu pudesse mudar a minha mente, mesmo sem saber aquilo que me bloqueava. Uau! Que incrível, né? Então eu passo a estudar todas as formas que possam existir no mundo, que eu pudesse mudar a minha energia, a minha vibração, a minha mente, tudo que eu pudesse fazer para mudar quem eu era, estudar, pesquisar ciência, neurociência, física quântica, mecânica quântica, entender o que eu poderia fazer para mudar a minha vida, mesmo que eu não soubesse qual era o meu problema. E foi assim que surgiu a técnica Hertz. Então, quando a Elaine saiu da escassez, quando a Elaine se torna próspera, rica, linda, famosa, com milhões de seguidores, um sucesso total, a Elaine sabia o que bloqueava ela? Não, eu não sabia. Os meus alunos conhecem essa história, eu já contei essa história muitas vezes. Só que eu estudei. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma cientista. Eu estudei através da neurociência como fazer isso, como mudar a química do cérebro. Eu lembro que uma vez eu fui palestrar junto com o Augusto Cury. Aí o Augusto a gente tava falando sobre aonde eu estava e quem eu sou hoje, né? E aí o Augusto, assim, eu lembro que o Augusto ele olhou pra mim e falou o seguinte, mas você fez isso sozinha? Você mudou o teu cérebro sozinha? E eu falei, mudei. Eu imagino, não tinha dinheiro pra comer, como é que eu ia ter alguém me ajudando, né? Aí ele falou o seguinte, aí eu falei pra ele como que eu tinha feito. E quando eu falei pra ele como que eu tinha feito, o que eu tinha entendido, o que eu estudei, como que eu poderia mudar o meu cérebro, ele me olhou, balançou a cabeça e falou assim, ó, você é incrível.
você conseguiu mudar a química do teu cérebro. Nessa lentidão assim, incrível, né? Então, o holococriação é isso, aquilo que eu ensino é isso. Por quê? Porque a técnica está embasada através da física quântica. Para mim, por exemplo, assim, não interessa o que você tem. Não interessa qual o diagnóstico que você tem. Para mim não interessa o diagnóstico. Não interessa qual é o teu problema. A holococriação é para todos. Porque para mim eu não trabalho diante do que você está. Muitas pessoas chegam até mim, porque a minha vida está desse jeito, porque isso aconteceu comigo, pode ser a pior história do mundo. Pro meu método, não importa. Vou repetir, tá? Não importa qual a situação que você está, pode ser a pior tragédia do planeta. Você pode estar na pior situação, você pode estar na pior situação que você possa imaginar. No meu método, não interessa. No meu método não interessa, vai interessar em outros métodos, porque partem através daquilo. No meu, não. No meu, o que interessa é o que você quer. Não importa se você está passando fome, eu também estive. Eu tinha depressão suicida, eu tentei me matar 5 vezes, eu morri em vida. O que importa é quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Então eu trabalho em cima do resultado final. E eu trabalho em cima daquilo que você quer. E para isso eu utilizo a física quântica, a energia quântica. Eu utilizo a neurociência. A técnica atua a nível mental, vibracional, biológico, celular e DNA. Eu também fui estudar sobre o DNA, né? Como eu dei uma aula na semana passada, para que o método possa ser infalível para qualquer pessoa que queira mudar. A pessoa que não muda no meu método, tem pessoas que não vão mudar no meu método? Tem. Lógico que tem. Óbvio que tem. Uma ínfima parcela de pessoas representa menos de 1% de 100 mil alunos. Por quê? Porque são as pessoas. E aí existem 2 formas apenas que justificam as pessoas que não mudaram. Então, de novo, tá, gente? Só para alicerçar. Tudo isso que eu falei sobre a holococriação. As pessoas que não mudam, tá? Existem 2 razões, porque lógico que eu sou treinadora desse treinamento, cientificamente comprovado. Aqui todos somos seres humanos que nascemos da mãe e do pai. Ninguém chegou de navezinha espacial, então significa que as leis do universo que regem a minha vida regem a tua também, as mesmas leis que regem a tua regem a minha, então não há como o resultado ser diferente para um ou para outro, porque todos estão sob as mesmas leis. O universo é uma matemática. O universo é uma matemática, mas 1 é 2, tá? Só não muda quem não fez, né? Mas existe uma outra razão, tá? Não muda quem não fez, não muda quem não faz aquilo que eu digo, faz aquilo que eu digo. Você não tem que acreditar em mim, você não tem que acreditar na minha técnica, você não tem que gostar de mim, você tem que fazer o que eu falo. Vai lá e faz. Como eu costumo dizer, nem que seja para contestar, nem que seja para tentar me desbancar, nem que seja para provar para mim que eu tô errada, nem que seja para dizer, eu vou fazer para mostrar para essa loira aí que ela tá errada, que eu sou mais inteligente que ela, vai lá e faz o que eu disse. Nem que seja para me provocar ou contestar aquilo que eu estou dizendo com raiva. Eu vou fazer para provar para ela que comigo não funciona. Vai, mas faz o que eu estou dizendo. Existem 2 formas. A pessoa que tem um ganho secundário para permanecer miserável. Desculpa, se algum de vocês estão aí, mas vocês sabem que é isso. Quer uma análise? Vamos lá. Imagina uma pessoa, eu vou contar uma historinha qualquer, só para você fazer um bingo, tá? Vamos fazer um bingo, tá? Imagina uma mãe de família, já contei a história milhões de vezes, eu vou nela. Eu sou trainer, eu dou formação no Ho Oponopono do Joe Vitale, Dr. Henley também, gente. Eu vi que vocês perguntaram aqui do Ho Oponopono. Nós temos um treinamento que se chama Ho Oponopono dos Milagres. Vai lá, que é a junção de todos os Ho Oponoponos que existem no mundo. Eu sou aluna do Dr. Henley, que é o Dr. Hein, né, que o Joe Vitale aprendeu com ele, que aprendeu com a Simeona, a oração dos Kahunas. Então nós temos o Ho Oponopono dos Milagres. Nós vamos lá que eu vou completar o que eu estava te dizendo. O exemplo. Imagina uma mãe de família, ganho secundário, é isso aí, né? Imagina uma mãe de família que ela dedicou a vida inteira dela aos filhos, tá? E ao marido. Um marido que, na verdade, a vida inteira mal olhou pra ela. O marido que, na verdade, a vida toda fez aquilo que ele quis. Ela tava ali servindo os filhos, cuidando dos filhos, preparando o almoço, lavando a roupa desse cara. Ou seja, ali, o marido ali, né? Mas ela servindo.
Ela estava ali a vida toda dedicando a vida dela à família dela. Beleza, para dedicar a vida toda dela para a família, ela abriu mão de muita coisa. Abriu mão dos sonhos dela, da profissão dela, de trabalhar fora, afinal de contas, talvez ela dedicou a vida realmente para cuidar ali da família dela, ok? E aí, num determinado momento, ou seja, ela cuidou de todo mundo, mas a única pessoa que ficou de lado foi ela. Mas ela escolheu isso, é livre-arbítrio dela, ok? Normalmente, essa pessoa, embora dedicou a vida dela à família, ela foi guardando dentro dela algumas situações de mágoa, uma má água. Ela foi guardando ali aquela magoazinha, né, de tá aqui e aí ser maltratada, ser desrespeitada, meus filhos não me valorizam, meu marido não me dá valor e eu tô aqui a vida toda, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza, tava lá, armazenado dentro dela, ela não tinha o que fazer, ela foi guardando, ela foi engolindo, um dia tristinha, um dia, né, um pouco mais animada, ela foi guardando tudo aquilo dentro dela, tá? De repente, hoje, ela resolve ir no cabeleireiro, arrumar o cabelo dela, ela pede dinheiro pro marido, o marido dá uma reclamação, que dinheiro não cai do céu, e ela, na verdade, deixou de ter o dinheirinho dela, né, deixou de trabalhar porque estava ali, dedicada realmente à família. Qual que é o destino dessa mulher? Qual o propósito de vida dela? O propósito de vida dela é mais do que isso, porque o nosso propósito, embora é servir, ajudar e estar junto com a família que faz parte disso, mas antes de tudo isso existe nós. E na verdade o nós, o eu aqui, eu que estou nesse mundo, que também tenho sonhos, que também tenho propósito, que também tenho desejos, eu não existo. Mas será que alguém viria ao mundo para não existir? Será que você nasceu sem propósito? Que você nasceu sem missão? Não, todos nós temos. Só que você dedicou todo o teu propósito para o outro. Você vai conseguir partir dessa vida assim? Não. Mas como você não enxergou, algo vai ter que acontecer. O universo começa a arquitetar de que forma que vai trazer um presente para a tua vida. Porque você vai ter que se tocar, você vai ter que mudar. E aí talvez seja uma doença. Talvez seja um câncer. Aí essa pessoa, ela adquire um câncer. Primeiro, quando o nosso corpo físico, ele assume uma doença, não é para nos matar. É para nos curar. Porque você já está com câncer há anos. Você já está doente há muitos anos. Você poderia ter curado antes de manifestar no corpo físico. Mas como você não curou, como você negligenciou no teu processo evolutivo, o corpo disse, tá bom, deixa que eu assuma essa bronca aí, manda pra mim. Porque agora você vai ter que ver. Agora você vai ter que experienciar. Agora você vai ter que sentir. Porque enquanto estava nos outros corpos, você não conseguia ver. Você foi deixando de lado. Você foi negando. Você foi resistindo. Todas as tuas emoções reprimidas, elas estavam ali o tempo todo. E aí, você descobre um diagnóstico de câncer. É uma historinha, tá, gente? Você descobre um diagnóstico de câncer. E nesse momento, aqueles filhos mal criados, que não te davam valor, logicamente que eles te amam, você é a mãe. E logicamente que nesse momento, toda a família, assim como os teus filhos, inclusive esse marido ingrato, passa a te amar. Porque você está doente. E eles estão preocupados com você. E você passa a receber carinho, você passa a receber atenção, você passa a receber uma atenção, um acolhimento tão incrível como nunca antes você recebeu na tua vida. Então o teu corpo começa a receber nesse momento uma informação de que ter câncer é bom. Estar doente é maravilhoso. Você começa a associar que estar doente, eu tenho atenção. Se eu estou doente, eu tenho carinho. Se eu estou doente, eu tenho amor. Uau! Se eu estou doente, as pessoas não me rejeitam. Se eu estou doente, eu tenho amor, carinho, abraço. Uau! E meu corpo começa a viciar nisso. E aí que passa a ter o cuidado de que o ganho secundário. O que significa que muitas pessoas não querem se curar. Conscientemente, todas querem se curar. Todo mundo quer ter saúde. Mas inconscientemente, o amor que eu estou recebendo, o cuidado, ser cuidada, o carinho é tão bom que inconscientemente eu quero continuar aqui.
E isso pode te levar à morte. Eu tenho um ganho para ficar aqui. Uma esposa que quer se separar, ela faz holococriação porque meu marido é abusivo, meu marido é tóxico. Acabou o curso. Ai, comigo não funciona. Não funciona por quê? Ah, porque eu não consegui me separar. Mas separar depende de quem? De mim? Eu vou na tua casa separar você? Por que você não separou? Não separou por quê? Porque ela tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário dela? Alguém que pague as contas dela. Puta que pariu. Alguém que faça o mercado. Alguém que banque os luxos da família. Eu quero me separar, mas eu quero um milagre. Eu não vou ter atitudes que possam provocar aquilo. Eu quero um milagre. Fez sentido? Qual é o ganho de permanecer aqui? Minha baixa autoestima? Minha falta de amor próprio? Minha falta de alto valor? Então eu troco o meu amor próprio por uma compra de mercado? Por quê? Porque sozinha vai ser mais difícil. Dependência. Mas ela não quis se livrar disso. Porque é mais forte do que ela. Apenas não é o momento, tá, gente? Apenas não é o momento. Elas continuam reclamando. Comigo não funcionou. Vai te catar. Vai criar vergonha na tua cara. Por quê? Porque eu sei a treinadora que eu sou. Eu sei o treinamento que você está fazendo. Eu sei as aulas que você está fazendo. As técnicas que você está fazendo é infalível. Não tem como não dar retorno. A questão é você se perguntar o que eu não estou deixando ir. O que eu não quero me livrar. O que eu não quero me desfazer. Mas não é o método. O método está ali. Apenas para que você execute sem contestar, sem duvidar. Faça o que está sendo ensinado. Mas chega um momento que você trava. Você bloqueia, você resiste. Então aquilo que você resiste persiste na tua vida. Aquilo que você aceita muda. Então, quando você não tem resultados, existe sim algo que você está ganhando. Então pergunta, o que eu ganho permanecendo onde eu estou? Eu ganho um prato de comida. Puta que pariu. Vamos lá, o que eu ganho permanecendo aqui? Nesse relacionamento tóxico, que eu reclamo para as minhas amigas, que é ofensivo, que é deprimente, que é isso, que é aquilo, sei lá, tô inventando uma história. O que eu ganho? Um prato de comida, uma viagem de férias, uma casa legal, minha família acha que eu sou isso, status para a sociedade. E o que eu perco se eu sair daqui? Meus filhos têm escola paga, eu vou passar necessidade com os meus filhos. Tá tudo bem. Porque isso nos traz a consciência de onde nós estamos e o que é necessário fazer para mudar. E quem disse que ao sair dali você não vai ter muito mais? O limitador. É só o limitador o problema. Porque poder você tem. Quantos cases de sucesso nós temos? Eu só peguei uma linha de análise, tá? Uma pergunta e eu encerro. Pelo amor de Deus, eu encerro. Vamos lá. A criança de 8 anos perguntou, Elaine, o que é abundância? Que pergunta legal. Bem, a pergunta o que é abundância, eu posso responder por muitas linhas de resposta. Não entenderam nada, né? Falou, não falou nada. Eu posso seguir muitas linhas. Eu posso pegar uma linha aqui na minha cabeça e responder de várias formas o que é abundância, tá? Eu vou contar uma metáfora. Vamos lá entender. O que é abundância? O que é ser abundante, tá? Porque as pessoas confundem, e é muito fácil também a gente fazer analogias com abundância e prosperidade, riqueza, ser abundante. Vamos lá. Elaine, qual o caminho da felicidade? Elaine, vamos lá, me responda em uma palavra, tá? Eu preciso ser feliz. Como que eu faço para encontrar a felicidade? Qual o caminho da felicidade? Como que eu encontro a felicidade como destino final? Já ouviram, né? Várias vezes, né, Poli? Qual é o caminho da felicidade? É ser feliz. Olha que lógico. Se eu for feliz todos os dias, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, eu for grato, eu for feliz todos os dias, qual é o caminho desse? Qual é o destino final? É a felicidade. Então o caminho da felicidade é ser feliz. E ser feliz inclui aceitação, amor, gratidão, alegria, entusiasmo, né? Muitas coisas boas. Legal. Beleza. Qual é o caminho da riqueza? Qual é o caminho da riqueza? Amor próprio? Também. Elaine, qual é o caminho da riqueza? Em uma palavra. Ou então vamos dar a pergunta. Elaine, como que você ficou rica em uma palavra? Elaine, como que você saiu de 700 mil reais em dívidas, de 5 tentativas suicidas, morando dentro do teu escritório, sem ter o que comer, para a vida que você tem hoje? Elaine, qual é o caminho da riqueza? É ser abundante.
E é lógico, a resposta é científica. Lembra do campo? O Holocene vai te ensinar exatamente o que eu vou falar em algumas palavras agora, com imagem, com animação, para você entender aquilo que eu já sabia, que eu já ensino no Holo, mas que eu aperfeiçoei nos últimos anos nas minhas formações com o Instituto HeartMath, que é o campo eletromagnético do coração. Qual é o caminho da riqueza? É ser abundante. E essa é a matemática. Se eu estou vibrando abundância no meu campo, o que volta para eu experienciar? Abundância. Abundância é o quê? Abundância é o quê? Se sentir abundante, abundar. Entenderam? Agora vem a explicação bingo mais importante. Por que o caminho da riqueza é ser abundante? Porque abundância. Então vamos lá. Qual é a fórmula para 7 bilhões de pessoas no planeta ser rico? Mesmo aquela pessoa que está na favela, aquela pessoa que não tem o que comer, aquela pessoa que está na miséria, aquela pessoa que mora na rua, ela também tem uma fórmula para ficar rica, ok? Essa fórmula que eu vou falar agora, ela funciona como uma fórmula matemática para 7 bilhões de pessoas no planeta. Elaine, qual é o caminho para 7 bilhões de pessoas no planeta ser rico? É ser abundante. Se eu moro embaixo da ponte, eu me sentir abundante, que eu tenho uma ponte para me abrigar hoje. Entenderam? Então todo mundo pode ficar rico. Mas o que precisa para ficar rico? Ter consciência, o que algumas pessoas não têm. Tá bom? Então vamos lá. Abundância é o caminho da riqueza, por quê? E olha o quanto de divino e benevolente existe por trás da abundância. Abundância não tem absolutamente nada a ver com ter. O caminho da riqueza não pode ser ter algo para conseguir algo. Porque se o caminho da riqueza fosse ter dinheiro, ter uma casa, ter a primeira série, ter pós-graduação, ter segundo grau completo, ter faculdade. Se o caminho da riqueza fosse essa, gente, Deus estaria errado. Então quer dizer que Deus escreveu lá no universo que só pode ficar rico quem tem escolaridade? Então quer dizer que quem é analfabeto não fica rico nunca. Então quer dizer que como requisito, Deus colocou que para ficar rico tem que morar numa casa. Tem que ter água encanada. Tem que ter não sei o quê. Não! Não! É por isso que qualquer pessoa, qualquer, pode ficar rico. Porque a lei, a regra, a matemática é a mesma. Abundância não tem absolutamente nada a ver com ter, porque se tivesse, Deus estaria errado. Ele deixou uma regra errada. Eu só posso ter algo, eu só posso conquistar a riqueza se eu tiver algo. Quantas pessoas estariam de fora dessa matemática? Não seria justo. Não seria justo. Que Deus é esse que classifica os seus filhos que vão ser ricos ou não? Ele não fez isso. Ele deixou o caminho aberto para todas as pessoas. Não importa se ela sabe o nome dela, se ela foi amada, se ela foi desejada, se ela foi dada, se ela foi abusada, se ela não foi criada pela mãe, pelo pai, se ela foi jogada no lixo, se ela foi criada no orfanato, se ela mora na rua, se ela tem MBA, não sei das coisas, ela fala 500 idiomas, se ela é bilionária, não interessa. Nada interessa. A abundância vem do ser. A abundância é um estado de consciência. Abundância, se sentir abundante, ser abundante, abundância, abundar é ser, é um estado de ser, é uma consciência do ser. Não tem que ter nada, só tem que ter a consciência. Ter a consciência, ser consciente é um estado de fisiologia, é um estado de consciência. O que significa um estado de espírito? Muito bem. O que significa isso? Significa que o quanto você é capaz de ser abundante de acordo com aquilo que você tem hoje. Quando você olha para a tua casa que falta, sei lá, uma xícara para completar o jogo de 6 xícaras, 4 quebraram, tem 2. Você sente que você não tem xícaras ou que você é abundante e rico porque tem 2 xícaras para tomar café? Puta que pariu.
É isso. Quando o mendigo está lá na rua e hoje ele tem um papelão para dormir, ele se sente... Como ele se sente? Ele se sente abundante porque hoje ele tem um papelão para dormir em cima? Na calçada? É esse estado de consciência, de se sentir abundante, é maior do que a gratidão. Está acima da gratidão. A gratidão contempla isso, mas sentir abundante é diferente de falar sobre a gratidão, de recitar sobre a gratidão e sentir a gratidão. Por isso que é um estado de consciência que talvez alguns não vão entender. Por quê? Porque não é uma faculdade racional para compreender o estado de ser, o estado de espírito, o estado de consciência. Você não vai compreender tentando entender. Nunca. Porque o que eu estou tentando falar para vocês, existe um vocabulário para você interpretar e compreender o que eu estou tentando dizer. E esse vocabulário das emoções, você vai ter que sentir, vivenciar o que é hoje ter apenas um ovo frito para comer e você sentir um banquete. E é mais do que gratidão, e você sentir abundante, transbordando de gratidão, transbordando, cheio, lotado, em total abundância. É totalmente a polaridade contrária da falta. Puta que pariu. Entenderam? Isso pra mim é o que é ser abundante. E é isso que nós trabalhamos, inclusive dentro do meu método, lá no processo de reprogramação mental, porque é a consciência que você vai ter que encontrar dentro de você para você conseguir entrar no fluxo do universo. Porque é quando você encontra esse estado de ser que a coerência, né, as ondas coerentes do cérebro sintonizam com as ondas coerentes do coração. E aí, sincronizando as ondas, é que você alinha com o corpo e com o universo. E aí sai da frente, que só vai dar você. Ok? Beijo de luz.